Saudando a todos que participam conosco, o nosso grupo de Conexão Bíblica, Estudo Bíblico, né? Vamos retomar hoje um assunto, mas vamos hoje fazer uma introdução mais prolongada, né? Por duas razões. A primeira é o que eu vou falar agora, né? Que é lembrando a todos que o mês de dezembro e janeiro não tem os nossos encontros semanais de segunda-feira, né? É já uma tradição isso, é um período que a gente deixa aqueles que acompanham, que são frequentes aqui, por si só, né? É bom que tenha um período assim, e é bom para a gente também que dá uma arejada aí no nosso esforço para conseguir vir com mais disposição na sequência, né? Mas por que é importante para quem ouve, quem tem escutado? É porque, pessoal, não tem jeito, né? A gente tem falado muito sobre isso e a Bíblia, ela é algo que começa com um anúncio, né? O conteúdo dela é o próprio Cristo, ele se revela primeiro por um anúncio de alguém, ela se desenvolve num contexto de igreja, de comunidade, mas, em essência, é algo individual. É algo que, pessoalmente, cada cristão deve dar os seus passos e deve buscar essa comunhão com Deus e que acontece na medida em que o cristão aprende a viver tudo o que Jesus fez por ele. E ele vai aprendendo isso, tudo bem, com as pregações, mas chega a hora que ele tem que se confrontar pessoalmente com a palavra de Deus, né? E é por isso que a gente insiste na leitura diária da palavra, porque é assim que essas verdades vão começar a ser sua, pessoalmente. Não algo que você ouviu, mas algo que o Espírito de Deus falou no seu coração, né? Portanto, é algo que passa a ser parte desse Espírito recriado que Jesus te deu no batismo, né? Então, é um período que pode ser aproveitado dessa forma, isso vale para todos os dias, né? Mas já que nesse tempo a gente não tem esse período de leitura, você pode substituir por uma reflexão pessoal, por algo assim. Então fica aqui anunciado essa interrupção de dezembro e janeiro, com retomar primeira segunda-feira de fevereiro, tá? Então esse era o primeiro assunto. Segundo é que eu vou, mais uma vez, repassar rapidamente os temas do Evangelho de João, dado a importância desse Evangelho, né? É um Evangelho que a gente tem falado bastante, que é muito inspirado, né? E que dá uma noção muito clara de toda a estrutura, de todo o conteúdo da nova e eterna aliança, essa aliança que se cumpriu em Cristo Jesus, e mostra como ela nasceu, como ela se desenvolveu. É lógico que a Bíblia toda é o contexto completo, né? Mas o Evangelho de João, assim, parece pintar isso com cores mais nítidas, né? E é o que a gente tem procurado extrair. Então a gente vai dar uma repassada nos assuntos que a gente falou, só dizendo o tema, principalmente, né? Só para a gente consolidar essa visão do todo do Evangelho nesse dia que a gente vai dar essa interrompida aí, né? Mas para fazer isso, não podemos esquecer, hein? Nada podemos se não for por meio daquele que foi enviado como nosso ajudador, do Espírito Santo. Então, é agora, nesse instante, que nós vamos nos colocar na presença dele. Aonde você estiver, onde eu estou, eu declaro que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos neste nome, porque ele deu a ordem, e nós aqui estamos cumprindo esta ordem. Assim, juntos, nós nos colocamos diante de Deus. E é em nome de Jesus que nós pedimos a força do Espírito Santo para que ele fale por nós
e para que Ele nos ajude a entender tudo o que esta palavra diz. Ele está aí e esta é a função do Espírito de Deus. E Ele quer agir, mas nós precisamos querer ouvir, né? Então que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor prepare o nosso coração e em todo momento entre esse alimento, alimento da vida eterna, e que nos coloca lá diante de Deus na eternidade. Nós vamos passar hoje por um assunto que mostra que o cristão não morre mais. Se ele crê, ele não morre mais. Por quê? Porque a morte passa a ser simplesmente um momento em que, mesmo que isso pudesse, para quem está na terra, demorar muitos anos, para aquele que morreu em Cristo, ele morre e acorda no reino, né? Está lá diante de Deus e, nesse instante, ele já está vivendo a continuidade da vida que brotou aqui na terra e brotou pela obra de Jesus Cristo, né? Então, é nessa fé que nós estamos reunidos, Senhor. Fazei esta obra acontecer agora, nesses momentos, e tudo isso seja para a glória de Deus. Não queremos nenhuma glória pessoal nisso, porque, Senhor, vemos a nossa fraqueza, vemos que não sabemos, e estamos aqui, Senhor, unicamente porque cremos na presença do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu disse, o Evangelho de João é cativante, né? Ele é algo que vai nos mostrando, e ele começa com aquela frase, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vai falando o Verbo como a pessoa de Cristo, né? Isso a Bíblia toda vai confirmando, desde a criação, né? Quando Deus disse, ali está expondo o Verbo, e esse Verbo já era Cristo, ali presente, né? E ele diz, então, esse Verbo se fez carne. Então, essa é a materialização de Jesus como Filho do homem aqui na terra para vencer o pecado de Adão, né? Então, começa aí, no princípio era o Verbo, e aí, então, esse Verbo começa a se movimentar, e ele vai agir na terra, e ele vai dar a palavra, e tudo isso vai acontecendo progressivamente no Evangelho, né? A primeira coisa que vem em paralelo a isso, antes e na verdade anunciando isso, foi o profeta, né? João Batista, o profeta João Batista que veio, e ele veio anunciando uma preparação para que o povo pudesse encontrar-se com essa dádiva de Deus, o próprio Filho nascendo como homem aqui, e era o batismo nas águas, né? Que representa a pessoa reconhecer-se necessitado de Deus. Reconhecer que não é capaz, né? Isso é estar disposto a ser lavado, a ser tirado tudo aquilo que não é da parte de Deus. Então, essa disposição é que João Batista anunciava com o batismo nas águas, né? E a partir daí, então, o Evangelho vai se desenvolvendo e chegam as primeiras conversões. Em cada parte dessas, são temas assim que vão chamando a atenção, e em cada tema tem ensinamentos para nós, né? As primeiras conversões. As primeiras conversões são, assim, até espantosas, né? Porque Jesus passa e aqueles que são chamados imediatamente largam tudo. Aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles pretendiam para aquele dia, e de repente eles tomam a decisão de seguir Jesus, né? É algo que aconteceu ali com aquela presença viva do Espírito de Deus em Jesus Cristo, né? E que de alguma forma cativou aquelas pessoas e foi como um vento soprando na direção, e eles foram, né? E tomaram essa decisão. Pois bem, o que aconteceu com eles deve acontecer comigo, com você, com todos nós. Não vai ser assim com o Jesus materializado passando ao nosso lado, mas vai ser algo crescente. Nós também temos que chegar a esta condição de estarmos seguindo Jesus 100%, de modo que as outras coisas vão ser realizadas em segundo plano.
em um plano de menor importância. Embora elas tenham que ser realizadas, a essência agora é Cristo. E nós temos que crescer para isso. Então, até as primeiras conversões, esse modo como elas aconteceram, é ensinamento para nós, né? Na sequência, vem a passagem das bodas de Caná, onde acontece o primeiro milagre. E o primeiro milagre qual foi? Né? Pegar a água e transformar em vinho. E isso aconteceu no meio de uma situação. Essa situação nós já chamamos a atenção da outra vez, né? A festa estava acabando. A festa e um elemento na festa importante para mantê-la viva, que era o vinho, que trazia a alegria, a satisfação ali naquele momento. O vinho é algo que promove isso dentro do ser humano, né? As escrituras falam que a gente tem que ter moderação nisso. Mas é uma figura que revela algo maior, né? Esse vinho, na verdade, está revelando o sangue de Cristo, né? E a água transformada em vinho está nos mostrando que é com o reconhecimento da nossa incapacidade, reconhecer que somos pecadores e estar disposto a sermos purificados como num banho, né? Que representa morrer para aquela velha natureza, a gente vai então receber esse vinho novo e que vai dar sentido à vida. Cada homem na Terra tem um crescer aí, ele nasce uma criança, vira adolescente, passa a ser adulto pleno, depois vai envelhecendo. Então esse processo é como essa festa que estava acontecendo ali e vai acabando. Mas só que não para todos, para aqueles que no meio da festa encontram-se com Jesus e tomam e se dispõem a beber este vinho, né? E esta água nova que se transformada em vinho, para esse a festa se prolonga. Nós temos uma festa que não depende dessa vida apenas. Ela tem em vista a nossa ressurreição, tem em vista a Jerusalém Celeste, e ela vai dar continuidade lá. E lá é a essência dessa festa. Então nós estamos vendo que cada gesto de Jesus contém um ensinamento para nós, né? E logo após as bodas de Caná, né? Nós vemos Jesus fazendo um gesto, João registrou esse gesto, que é Jesus entrando em Jerusalém. E ele vai direto ao templo e começa a fazer toda aquela ação de purificação do templo, de expulsar aqueles que estavam ali com propósitos que não tinham nada a ver com a proposta do templo. O templo era um símbolo do lugar onde Deus habitava. E continua sendo assim agora, esse templo é cada um de nós, né? Então esse gesto de Jesus, de tirar tudo fora, de fazer a limpeza, ele é algo que nos ensina a necessidade de uma transformação, de uma mudança. Todo cristão, a primeira coisa que devia ensinar lá, quando ele vai ser batizado pequenininho ainda, é que ele vai precisar mudar. Isso é lógico, vai ficar mais claro na medida que a pessoa vai se tornando mais adulto, mas ele precisa saber, o cristão precisa saber que ele precisa mudar, ele não pode manter a natureza de filho do homem. Mesmo que os seus pais sejam boas pessoas, o que quer que seja, a nossa natureza tem um propósito, a nossa vida tem um propósito muito maior, que é nos tornar semelhante ao novo Pai, que é o Deus eterno, que é o próprio Jesus Cristo. Somos filhos gerados por Ele. Então temos que ter a natureza do Pai. Então essa perspectiva aí de mudança, né, é que precisa ter em nós, e isso está simbolizado lá naquela limpeza do templo, porque quando a gente se converte, mesmo que seja mais novo ou mais velho que seja, quanto mais velho, mais coisas para se remover existem e mais coisas para serem acrescentadas existem, né? Porque tudo é novo em Cristo Jesus. E tudo é conforme essa palavra que a gente tem buscado entender.
É ela que traz a revelação do aquilo que o Espírito ilumina para nós, o Espírito de Deus. E é por meio dele que nós podemos viver essa transformação, essa renovação. E aí todos esses temas vão acontecendo ao longo do Evangelho de João, né? Aí entra, por exemplo, a questão do encontro com Nicodemos, né? Aquele era um homem da lei, um doutor da lei, e ele percebeu algo em Jesus e quis ir falar com ele à noite, né? Ele foi com medo aí do que poderiam ver, que a autoridade é alguém importante, tem sempre esse cuidado, né? E ele teve. E foi lá e Jesus então dá um ensinamento do nascer de novo, falando para ele é necessário nascer de novo. Então tudo isso que nós falamos, esse encontro com Jesus, essa transformação, tudo isso vem de um novo nascimento, que é justamente aquilo que estava anunciado, já demonstrado no batismo, das águas, né? E do fogo, que é reconhecer-se necessitado e depois pedir a presença da força de transformação, que é o Espírito Santo. Então, esse nascer de novo é explicado para Nicodemos, né, que ninguém pode ir a Jesus se não nascer de novo. E quem nasceu da carne é carne, e quem nasceu do Espírito, né, que é com esse batismo e o recebimento do novo Espírito recriado e da presença contínua do Espírito Santo, é que a gente vai começar uma caminhada do Filho de Deus, caminhada de Filho de Deus. Vamos ter que perseverar nela. É um processo crescente. Então, ele vai mostrando essas coisas passo a passo aí em cada momento inicial dessa movimentação de Jesus lá em Jerusalém, lá no meio do povo de Deus, né? Então anunciou a Nicodemos a importância de nascer novamente, né? Depois disso ele se retira para longe de Jerusalém e vai para Samaria, e lá encontra a samaritana, né? E ali acontece aquela oportunidade dele se manifestar como um profeta, ela crer nele como profeta, e depois ir enviada por Jesus para evangelizar a Samaria. E são 2 dias de conversões de pessoas que foram lá e aprenderam a ver em Jesus aquilo que a samaritana havia dito. Então é importante que cada cristão aprenda a ver ele mesmo em Jesus aquilo que a igreja anuncia, aquilo que as pregações anunciam. Então por isso essa necessidade do anúncio e depois de um passo pessoal, aquele passo que cada um dá de procurar a verdade, de procurar a palavra e de crescer na nova natureza, porque agora você nasceu de novo e precisa viver essa natureza. Então passa essa figura da samaritana e vem a cura do filho do oficial, onde Jesus vê muita gente seguindo a ele e ele joga uma palavra que é interessante. Ele fala assim: vocês estão me seguindo porque viram os milagres, mas é importante crer sem ver. Enquanto ele estava ensinando isso, havia ali um homem, né? Um homem que o filho estava doente, estava à morte, e ele queria levar isso para Jesus. E ele levou. E aí Jesus mostrou isso de uma maneira muito clara, falou para aquele pai: vai que o teu filho está curado. E ele foi, e ele acreditou. E aí Jesus alerta cada um de nós. Crer porque viu não é tão grande como crer antes de ver. Se é de Deus, se você crê em Jesus, nós temos que começar a crer naquilo que ele deu para nós, mesmo antes de ver, porque essa é a verdadeira fé, a fé que nós temos que crescer, que temos que chegar nela, e para isso temos o alimento, temos as pregações, temos tudo isso que a gente procura desenvolver juntos aí, né? Então, ele é Jesus mostrando a importância de crer antes de ver. A verdadeira fé é esta, né? Continuando, o Evangelho vai falar então
vai mostrar Jesus chegando lá num tanque especial, que era o tanque de Betesda, onde havia um paralítico que estava lá há mais de 30 anos, né? E ele vai fazer uma cura aí, que não depende do paralítico, foi uma decisão de Jesus. Ele nem foi chamado, ele foi lá e falou para ele, você quer ser curado? E ele quis, é óbvio, né? Que ele queria. Então ele falou, levanta-te e anda, né? Toma a sua maca e a sua cama e anda, né? E ele levantou e saiu andando. Isso tudo foi um grande sinal, né? Que é a cura do paralítico, que mostra que tudo que a gente faz, mostra essa figura desse tanque com os 5 pórticos, né? Eu falei sobre isso, que são a vida do homem nesse mundo a partir dos 5 sentidos, né? Que todo homem natural anda por aí, né? E nesse pórtico ali, nesses 5 pórticos, aliás, havia aquele lago e que tinha uma propriedade, era uma coisa que acontecia lá em Israel e que era a base de fé para eles. Toda vez que havia um mover repentino das águas, o primeiro que entrava nas águas ficava curado. Mas isso tudo, pessoal, quando você olha isso sob a unção do Espírito, é um ensinamento para nós. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente fica à beira desse lago. Nós estamos presos às coisas que dependem das circunstâncias, de um momento, de um mover das águas das circunstâncias. E estamos sempre buscando esse mover. Alguns conseguem, né, perceber a oportunidade. Então vamos dizer que esse mover da água chama-se oportunidade. Tem os que aproveitam melhor as oportunidades do mundo, tem os que aproveitam menos, mas essa é a mecânica do mundo. E Jesus vem dar uma opção nova, né? Vem dar uma opção que é o seguinte, você agora vai começar a caminhar, independente do mover da água do lago, das oportunidades do mundo. Você pode agora sair e carregar aquilo que você precisa, que são as coisas para a nossa subsistência no mundo, carregar elas, mas sem mais depender delas. E isso é algo que escandalizava as pessoas que viram Jesus fazer esse milagre, porque mandou o paralítico andar com a cama que ele usava em dia de sábado. Era um dia de sábado que ele fez essa cura. E sábado era proibido carregar qualquer coisa. Ao fazer isso, Jesus estava mostrando que agora você poderia carregar estas coisas que você precisa sem profanar o sábado. E isso é fazer nessa paz interior daquele que está buscando o que é de Deus e as coisas do mundo faz num plano inferior, um plano onde ele não depende delas, elas não são mais tão importantes. E ao fazer isso, nós vamos amadurecendo nessa natureza verdadeira, do verdadeiro cristão. Então, isso nós precisamos ir vendo, e tudo isso são ensinamentos desse evangelho, como ele é pleno, é a boa notícia, o evangelho é a boa notícia, né? E a gente tem que saber a viver isso. Estamos vendo aqui aspectos assim, bem rapidamente, que a gente já tratou, do que é ser cristão. E isso vai sendo demonstrado por Jesus, através de todos esses momentos que ele andou nesse mundo, fazendo o que o Pai havia determinado, né? Então, a cura do paralítico, na sequência, vem 2 milagres, também relacionados com essa situação do mundo, que é o milagre da multiplicação dos pães e de andar sobre as águas. Tudo isso tem um sentido para nós. Multiplicar os pães significa que a provisão, o pão é o que nós necessitamos para comer, né, para nos alimentar, qualquer tipo de comida. E o homem vive por essas 2 propostas. A necessidade do corpo, do que comer, do que beber, e a outra proposta, o outro milagre que Jesus fez foi andar sobre as águas, que também é uma situação do homem no mundo. Nós vivemos andando sobre as águas da circunstância e temos
toda espécie de barcos para nos sustentar, os barcos mais robustos, os menos robustos, mas nós precisamos desses barcos, né? Sem eles a gente afunda. Então ficamos muito focados em cuidar do barco, em cuidar do que é o alimento, e vivemos a vida por isso, pelo que comer e pelo como nos proteger, como nos sustentar diante das situações, né? Como nos amparar diante delas, termos reservas, né? Buscamos reservas de todo tipo. E aí o desprendimento que vem a partir desses 2 milagres de Jesus. Ele nos ensina a andar sobre as águas, não temer os abismos, e nos ensina a buscar o alimento necessário, mas na paz interior, na confiança que Deus proverá. Então, dando prioridade ao que é a vontade de Deus e não ao que comer, ao que beber e ao que vestir, que são as coisas que limitam a ação do homem nesse mundo continuamente, né? Então nós estamos vendo quanto ensinamento, isso eu estou falando assim de uma maneira muito rústica e muito mal falada, mas vocês já sabem sobre isso e a Bíblia vai mostrando isso cada vez mais claramente para nós, né? Então os 2 milagres é a mudança dos padrões de importância e satisfação. Nós agora vamos dar importância para outras coisas maiores, sem deixar aquelas, mas elas vão perder importância. E também a nossa satisfação vai ser com coisas bem mais consistentes do que a gente estar aí cercado de recursos, né? Depois, então, Jesus fala uma frase importante para nós, que está relacionado com esse exemplo que a gente tratou aí dos 2 milagres. Ele vai falar que agora a obra de Deus é que nós creiamos naquele que ele enviou. Então, ter fé em Jesus é a grande obra. Nós fazemos muitas obras nesse mundo, muitas coisas estão ocupando o nosso dia a dia, mas a obra que interessa para Deus é que a gente creia. E para crer, precisa se alimentar. E aí a gente aprende que a vida nova, ela deve ser alimentada. Essa vida que nasceu no batismo precisa de alimento. Não adianta fazer o batismo como um ritual e viver a vida do mundo. Você só está alimentando o mundo. É preciso alimentar essa nova vida, né? E então temos que comer a carne que alimenta essa vida e beber o sangue que alimenta essa vida, o sangue que flui nessa vida, né? E aí, então, quando Jesus anunciou isso se tornou um grande escândalo para os judeus. Como vamos comer a carne deles, vamos beber o seu sangue? Aí Jesus estava falando realmente do sacramento, né? O sacramento da Eucaristia estava apontando para ele, mas é mais profundo, né? Está mostrando que comer a carne de Jesus, que a gente come no sacramento, é algo que tem que ser verdade naquilo que representa a carne de Cristo. Aquele pão representa, mas a palavra de Deus é o Verbo. O Verbo se fez carne. Então a palavra de Deus é o verdadeiro alimento, né? E a água e o sangue é a presença do Espírito, que torna a água em vida. A nossa conversão, nós recebemos o Espírito de Deus pelo arrependimento, mas ao nos arrependermos, entra em nós esse Espírito de vida. Então esse é o alimento que sustenta, né? Comer do corpo de Cristo, que é o pão da vida, e beber da água, do sangue da água, que é o Espírito de Deus. E tudo isso que Jesus estava fazendo, ele estava fazendo lá em Jerusalém e ali no meio dos judeus, né? E isso cada vez provocando mais reações, né? Cada vez mais. Mas Jesus alertou eles com uma palavra. É que eles tinham dificuldade de acolher por causa daquele aspecto da lei, que a lei é algo que você faz, e eles estavam acostumados nisso.
E agora ele precisava transpor a barreira da fé, porque você fazer é mais fácil, você toma a decisão e faz, embora você tenha mais dificuldades de fazer quando dentro de você começa a se desenvolver desejos contrários ao que manda a lei, né? Mas aquele que cumpria a lei, ele estava fazendo, ele se sentia satisfeito com isso. Mas agora ele tem que aprender que ele tem que mudar este fazer e trazê-lo para uma mudança no coração, essa mudança do fazer para o ser. É preciso ser uma nova natureza. E isso só se consegue alimentando a nova natureza, que é Cristo em nós, que é a esperança da glória, né? Então precisamos nos alimentar do Verbo e renovar a vida, enchendo-nos do Espírito, né? Por isso que Jesus chegou lá no meio, no meio de todo esse movimento, tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele, e disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Significa que a palavra de Deus, revelada pelo Espírito, gera vida, né? Bom, depois disso, então, veio a festa dos tabernáculos. Foi aí que nós paramos e agora nós vamos começar o assunto de hoje, né? Festa dos tabernáculos. E ela foi uma ocasião onde todos os judeus vinham lá para Jerusalém e havia muita gente. Então foi um período de grande confronto, né? Grande assédio das autoridades a Jesus, grande disputa com ele, mas ele sabia se comportar de modo a não provocar um escândalo maior que levasse a uma condenação imediata. A condenação que iria acontecer na cruz, mas ele precisava estar ali presente e dar o testemunho completo daquilo que o Pai o mandou. E foi assim que ele se comportou nesse meio e nesse confronto, sempre trazendo o ensinamento e, ao mesmo tempo, se esquivando de provocar o incêndio, né? A oposição plena, né? Então, nós vamos agora retomar a partir desse ponto. Jesus tinha dito: as minhas palavras são espírito e vida, e no último dia da festa, nós vamos pegar essa frase para começar o assunto de hoje. Está aí, ó, na tela, lá no capítulo 7, nós já falamos dessa tela, também é uma revisãozinha, né? Mas agora é o anúncio de Jesus da água viva, do Espírito Santo, para quem tem sede. Então acrescenta algo, é preciso ter a sede, né? Então no último dia da festa, que é o principal dia, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, então precisa ter, venha a mim e beba. Deus não vai obrigar você a beber da água viva, que é o próprio Jesus, que é o Espírito Santo, mas é preciso que você queira, né? Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito, esse Espírito Santo, que nós tanto falamos, é essencial, sem ele não há conversão, né? Que haviam de receber os que crescem nele. Pois ainda não fora dado o Espírito. E por que não fora dado até esse momento? Visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Nós sabemos que essa glorificação de Jesus, que parece algo bonito, na verdade é a crucificação. Foi ali que ele pagou o preço do nosso pecado e foi ali que se abriu a porta para que o Espírito Santo entrasse naquele que crê em Jesus. Porque ele entra em nós, sendo nós ainda pecadores. Alguém tem que pagar o preço, porque Deus não faz algo de uma maneira injusta. Então, a justiça requeria esse preço e Jesus pagou o preço. Então, é por isso que o Espírito Santo só veio depois que Jesus foi crucificado, e isso foi considerado como a glória de Deus manifestando-se em nosso favor.
E aí, então, vamos vendo a reação dos sacerdotes aí e dos fariseus, né? Nós já tratamos disso, mas vamos passar rapidamente. Ouvindo estas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta lá anunciado por Moisés, né? Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Então, eles tinham dúvidas, né? Porque achavam que não, que Jesus viria de Belém. Não, diz a Escritura, Cristo vai de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi. E era realmente da onde Jesus tinha vindo, né? Que eles não sabiam da história dele, a história do nascimento lá em Belém, porque eles depois foram para o Egito. Então todas essas coisas aí estavam nubladas para aqueles que se confrontavam com Jesus já adulto, né? Houve por isso divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou mão. Aí desse queriam prendê-lo, lembra na reunião passada, os fariseus chegaram a um ponto, os fariseus e os doutores da lei, de mandar os guardas prendê-lo. Passaram então algum tempo que os guardas estavam lá em busca dele e localizaram ele, né? Mas de repente esses guardas voltaram, olha o que está dizendo aí. Mas ninguém lhe lançou mão. Voltaram os guardas para junto dos príncipes e sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: por que não os trouxestes? E os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Então é aqui que a gente vê que alguns, ao ouvir Jesus, entrava aquela palavra dentro deles. E aquela palavra fazia toda a diferença. Isso acontece com a gente também. A palavra de Deus começa a ser essencial para nós. Começa a fazer-nos reconhecer que não tem nada nesse mundo que possa substituí-la. Por isso que eles falaram: homem algum falou como este homem, né? Então, replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzido? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Aqui eu não canso de chamar atenção, né? A posição de autoridade é necessária, é importante, é ela que pode auxiliar bastante nos caminhos aí da igreja, né? A igreja precisa das autoridades, tá? Mas precisa de um enorme cuidado, porque a posição de autoridade, principalmente quando ela é bem respeitada, começa a gerar naquele que ocupa o cargo a tendência a esse orgulho aí, que possuíam essas autoridades. Eles estão falando: alguém das autoridades ou dos fariseus acreditou neles? Isso acaba virando uma cegueira. Eles querem ver a vontade deles se cumprindo, porque aprendeu a viver assim, né? E aí eles acrescentam: esse povo léu, que não conhece a lei, é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos. Olha outro ponto importante aqui. Nicodemos é aquele que foi conversar com Jesus à noite, né? Um das autoridades, né? O mesmo que de noite fora procurar Jesus. E ele disse assim, ó: condena acaso nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Então Nicodemos, alguma coisa tinha acontecido com ele. Ele era autoridade, mas você vê que não eram todas as autoridades que caíam no laço do orgulho, da vaidade, né? Nicodemos foi impactado com a presença de Jesus, né? Mas os outros responderam-lhe: porventura és tu também Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. Tudo isso só porque Jesus morava agora na Galileia, embora ele tenha vindo realmente de Belém, né? Então, você vê como é um problema essa questão. Falo isso porque vale para nós hoje. E também para nós não ficarmos pensando que a gente sabe muitas coisas das Escrituras e que podemos ser maiores que os outros. Melhor que saiba o máximo, mas tenha a humildade de saber que tudo que você sabe ainda está imperfeito
e que tudo que nós falamos ainda é imperfeito e que nós precisamos e precisamos e precisamos da presença daquele que é perfeito e que está em nós, e unicamente pela graça de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz. Atenção ao perigo do orgulho. O orgulho anula a obra de Cristo em nós. Bom, chegamos a um novo assunto. A mulher adúltera. Antes de entrarmos no texto do Evangelho mesmo, vamos levar em consideração os seguintes aspectos que estão escritos aí. Vamos lá. As condenações, nós estamos falando de um povo que vivia debaixo da lei. Isso é uma coisa que a gente ainda não realçou bem, mas agora é uma oportunidade, né? Ele é um povo inteiro que vivia debaixo da lei. É a primeira aliança. A primeira aliança, toda ela era sustentada pela lei que Moisés recebeu lá na montanha, nas tábuas de pedra, e dali emanou dali saíram todos os preceitos que compunham a lei do povo judeu, né? E as condenações definidas na lei estabelecem castigos proporcional a cada descumprimento da lei, que é o pecado, né? A pessoa não cumpriu a lei, ela tem um castigo, né? Ou tem que oferecer algo de si mesmo, ou algum bem, ou depende do tamanho desse pecado, dessa ofensa da lei, chegando até a condenação à morte, que esse era o castigo maior. Uma pessoa fazia um castigo que a lei definia taxativamente que a pena era a morte, essa pessoa deveria ser, então, condenada à morte. O propósito, qual era o propósito? Por que a lei tem que ser assim? Porque o propósito é manter o homem tendente ao pecado. Por que o homem é tendente ao pecado? Porque o pecado está dentro dele desde o dia que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal em desobediência a Deus. Não é por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal, é por causa da desobediência a Deus. Aí aquele fruto se tornou ocasião de queda. Ele conheceu o mal sem estar preparado para lidar com o mal, né? Então ele tende ao mal. Ele tem essa tendência. O mal é o pecado, é tudo que se define como pecado. Então, o propósito da lei é manter esse homem nessa condição tendente ao pecado, sob ameaça, sob perigo, para refrear essa inclinação e reduzir as atitudes de pecado em meio ao povo. É assim que Israel passou a ser um povo separado, é um povo que se limitava em muitas coisas por causa da rigor da lei, né? Pois bem, Jesus, já que ele veio reverter isso, ele, sem pecado algum, submeteu-se à maior condenação da lei, para que, por meio da fé nele, agora abriu uma nova porta, a fé. Por meio da fé nele, o homem natural, que é tendente ao pecado, possa receber a força para destruir essa tendência do pecado em si mesmo. Então, uma força que está em nós, que vem nos ajudar. Por isso que se chama, o Espírito Santo é um ajudador. Ele vai dar força para que a gente possa destruir essa tendência ao pecado em nós. É um processo, é algo que vai acontecendo gradativamente na vida do cristão. Na vida do cristão que vai se alimentando da palavra, se alimentando da verdade, se fortalecendo, precisa de uma força para destruir o mal que está em nós, né? Então é assim que acontece. Vamos ver esse caso aí. Vamos ver essa passagem da mulher adúltera, porque tem ensinamentos para nós sobre isso, né? Então está em João 8, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo, e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Nós vamos ver que em todo esse período, desde a festa dos tabernáculos, um confronto contínuo, querendo questionar Jesus, querendo colocar ele em situação de comprovar, ele não cumpre a lei, ele não é de Deus, né?
Então trouxeram essa mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés, ou seja, a lei, né? Eles usam o nome de Moisés. Moisés mandou na lei que apedrejássemos tais mulheres. Você vê que era um rigor terrível para a mulher que comete adultério. A gente sabe do poder de situação, de sedução que a mulher tem, né? E pelas características da criação mesmo, de Deus, né? Então, era um pecado que era refreado com pena de morte, né? Então, a lei mandava que apedrejasse essas mulheres até a morte. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isto a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Eles achavam que Jesus não ia querer matar a mulher, né? Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Ele ficou como se não tivesse ouvindo o que eles estavam falando, fazendo algo que estava entretido naquilo e não prestava atenção no que eles diziam. Como eles insistissem, ergueu-se de repente e disse-lhes, aí é o que eles não esperavam: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Aquilo acho que pegou aquele grupo que estava ali meio que despreparado, né, para essa afirmação. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A estas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Mas olha a questão que vem na sequência: vai e não tornes a pecar. Bom, tem muita coisa aqui, né? Tem muita coisa aí. Primeiro, a mulher estava diante de Jesus e recebe uma palavra dele. Vai depender dela acolher essa palavra, e se ela acolher essa palavra, tem poder. Ela vai encontrar forças para não pecar. Ela vai perceber isso, né? Mas tem outro ensinamento que vem antes. Ninguém condenou. Ninguém te condenou. Então, vocês veem que Deus vai respeitar a decisão dos homens. Vai respeitar. Mas cuidado, a sua decisão de condenar te coloca numa condição que você vai ser julgado segundo aquilo que você fez. Se você condenou alguém por algo e fez depois algo semelhante, a condenação que você gerou vai cair sobre você mesmo. Tá? E acho que isso que tocou aqueles que começaram a refletir ali e foram se afastando, né? Aí Jesus afirma claramente: se os homens não te condenaram, eu não te condeno, mas vai e não tornes a pecar, né? Então é uma coisa que é importante para nós. A gente tem que saber como lidar com aquilo que a gente vê que é errado e, ao mesmo tempo, não assumirmos uma atitude de acusação, sendo que a gente não está totalmente livre daquela gesto que nós estamos acusando. Então precisa ter esse equilíbrio aí, né? O mais importante é isso agora. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Mas ele salva mediante o reconhecimento do erro. É preciso reconhecer o erro. E aí, então, pegar a força que está nele para não pecar. É bem diferente da lei, que era uma proibição formal. O homem e a mulher estavam continuamente lutando contra essa tendência interior, esses apetites da carne, continuamente lutando para não pecar, porque a lei proibia. Agora a gente tem o recurso
de levar isso ao Espírito de Deus em oração, em nome de Jesus, e matar essa natureza de pecado em nós. Aí ela deixa de existir. E você pode, e nesse aspecto, em cada passo desse, vai se tornando semelhante a quem? A Cristo. Semelhante a Cristo. Né? Então, estamos vendo aí que é um ensinamento profundo para nós. Né? Não se fala dessa mulher mais agora, mas a gente sabe que o que ela passou foi um evento que ela estava no limite de ser apedrejada. Né? E a partir daí ela recebe essa palavra. Vai e não tornes a pecar, mas vem de Cristo essa palavra. E ela passa então, aí conjecturas, né, a seguir Jesus e encontra nele forças para isso. Isso é sem dúvida alguma. Né? Se ela fizer isso, vai conseguir. Bom, continua então o capítulo 8 de João. Nós vamos ver essa tela e talvez mais uma e encerrar, que está completando o nosso tempo. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vocês veem que cada frase que Jesus falava, ele anunciava algo de uma virtude que é dele e que é, por natureza, filho de Deus, né? Mas que aos fariseus se apresentava como uma ofensa, né? Alguém se colocando como se fosse Deus. Né? A isso os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Isso é verdade. A lei não falava para que a pessoa não tem que dar testemunho de si mesmo. Né? O testemunho tem que ser dado pelos outros que viram. Né? Respondeu-lhe Jesus: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé. O meu é diferente. Esse é digno de fé. Porque sei de onde vim e para onde vou. Vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, meu julgamento é conforme a verdade. Porque não estou sozinho. Aí, o testemunho. Mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: testemunha de duas pessoas é digno de fé. Então Jesus estava dando testemunho daquilo que o Pai falava com ele e daquilo que o Pai fazia. Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Nós temos que aprender a dar testemunho das coisas que aprendemos pelo Espírito. E aí nós estaremos falando também, não só de nós mesmos, mas falando daquilo que nós ouvimos. E ouvimos através da graça de Cristo. É assim que a gente vai dando um testemunho da verdade. Né? O testemunho de duas pessoas é digno de fé, continuando aí. Né? Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou dá também. Perguntaram-lhe: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conhecerias a meu Pai. A essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto ao cofre das esmolas. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Devemos filtrar nossos julgamentos e tudo o que nós falamos, né? O que nós julgamos e o que nós anunciamos, pelo que vemos e o que julgamos pelo que vemos de verdade. E pela orientação do Espírito, tem que sobrepor a orientação do Espírito. Porque aí você está cumprindo a lei. É por duas testemunhas. Uma é os teus próprios olhos, outro é a voz do Espírito de Deus. Vamos terminar aqui nessa tela agora com certeza. Né? E os judeus e os questionamentos continuavam. Né? Jesus disse-lhes: Eu me vou e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntaram os judeus: Será que ele vai se matar? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis ir? Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: Morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado.
quem és tu? Perguntaram eles então. Jesus respondeu, exatamente o que eu vos declaro. E eu vou mostrar aqui na próxima tela que eles questionaram muito estas coisas, mas Jesus estava dizendo que ele estava mostrando que ele fazia tudo o que via Deus fazer e que ele era o eu sou. Nós não vamos chegar nesse ponto, mas ele era o eu sou. E esse eu sou é exatamente o nome de Deus, Javé, eu sou. E quando Jesus fala isso, então, é que eles se ofendem mais ainda. Mas isso vai ficar para quando nós retomarmos, a gente pega isso novamente e vamos passar com mais detalhes aí, né? Então, vamos encerrar por aqui. Fica aquela lembrança que nós vamos paralisar aí esses próximos 2 meses e fica essa oportunidade de você continuar nesse evangelho, refletindo tudo o que já foi falado e o que está pela frente, para extrair o máximo de ensinamentos e de alimento para o espírito e de vida para a nossa nova natureza. Ela tem que crescer e nós mesmos temos que ficar cada vez menores, para que Cristo em nós seja o cumprimento da esperança da glória. Deus espera que Cristo seja formado em você, em mim, em todos os que creem, que nós todos tenhamos essa decisão firme em nós. Pedimos a Deus que abençoe então esse período em que estaremos assim mais distantes, mas unidos na fé, mesma fé em Cristo. E é nessa fé que nós podemos dizer com toda certeza, Cristo em nós é a esperança do Pai. E nós todos buscamos atender a esta vontade do mesmo Pai, o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém.